Hidroestúdio Engenharia, ITEMAG. Bom, com isso, então, essa é a minha parte. Obrigado pela atenção. Obrigado. Convido o engenheiro Carlos Florito Luiz, do consórcio Hidroestúdio ITEMAG, para que por até 30 minutos nos apresente o IRU. Boa tarde, meu nome é Ricardo Filipe Ruiz, eu sou engenheiro agrônomo e coordenador dos estudos ambientais do EIA-RIMA de Las Barras de Pedreira e Duas Fontes. Os estudos de impacto ambiental foram desenvolvidos com base no tema de referência da CETESB, elaborado em 2013, e levando uma estrutura bem característica, onde se desenvolve então todo o estudo de diagnóstico ambiental, que significa conhecer todos os aspectos de meio físico, biótico, socioeconômico das áreas de influência do empreendimento. Por sua vez, se faz também toda uma análise do projeto de engenharia em função das fases de construção, e tendo conhecimento então dos aspectos ambientais, mais os conhecimentos dos aspectos construtivos e cronograma da engenharia, se cruzam essas informações chegando aos impactos ambientais. Conhecidos os impactos ambientais, então se desenvolvem os programas ambientais com a finalidade de mitigar, reduzir ou compensar os impactos ambientais a serem gerados. Durante a elaboração do EIA-RIMA, diversas reuniões e seminários foram realizadas com a população. 4 reuniões foram feitas em setembro, outubro, novembro e dezembro, tanto em São Paulo como no município de Campinas, Amparo e Pedreira. Os estudos foram desenvolvidos ao longo de iniciais do maio de 2014 e ao longo de um ano e pouco, concluíram, entregando o EIA e o RIMA para a CETESB no final de maio, dia 3 de junho foi protocolado. Na análise do EIA-RIMA realizado pela CETESB, vão ser caracterizadas então todas as conclusões e as colaborações e a participação da população nos diversos reuniões seminários, como também nas audiências públicas, e colocando então nas análises para a elaboração finalmente a emissão da licença prévia, caso essa seja emitida, os condicionantes ambientais serem implementados nessa a emissão da licença prévia é uma parte do processo de licenciamento ambiental. A licença prévia indica só, em princípio, a viabilidade técnica e ambiental do empreendimento. Posterior a essa fase, ainda tem toda a caracterização e a definição, detalhamento dos programas ambientais, são primeiros passos ambientais, para poder emitir uma licença de instalação e mais tarde outra licença para emitir a licença de operação. Os estudos ambientais foram avaliados analisando 4 áreas de influência. Uma área macro-regional, que seria a área de contexto regional, que abrange toda a bacia do BCJ, do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, até a foz do Bataí. Uma segunda análise já um pouco mais próxima ao entendimento e com uma profundidade maior, se chama a área de influência direta, e analisando especificamente a bacia do Jaguari e a bacia do Tramanducaí. Uma terceira área, já bem próxima, que é a área de influência direta, envolve o entorno dos empreendimentos e depois a área diretamente afetada, que são os empreendimentos em si.
Aqui temos então uma visão da barragem pedreira, com sua área diretamente afetada, composta pelo reservatório em si, a área da que é a faixa de cimento no entorno, mais a área ajustante que é dedicada à barragem, cancela de obras e outras estruturas. Aqui vemos que para montante se inclui na área de influência direta toda a circunstituição direta do reservatório, fechando a área de influência já no reservatório do Jaguari, a terceira a montante da área de influência, e fechando também na base da montante a última bacia do rio afluente. No caso da barragem de Duas Pontes, a situação a barragem com o reservatório mais estragado, o terreno e o relevo são mais amplos e forma três grandes braços, que é o braço principal, o afluente principal, que é o Camacucaia, um braço do Pantalhão, e o terceiro do Torre Boa Vista. A bacia de contribuição direta vai se espraiar no Pantalhão até o primeiro grande afluente, que é o contribuinte a montanha. Os estudos ambientais se compõem então de três grandes blocos, que seriam o meio físico, o biótico e o socioeconômico. Dentro do meio físico, são três aspectos temáticos de importância que são analisados em função das intervenções que o empreendimento pode realizar. Como as alterações de clima e água, como propriamente o clima, criação de bueiros, principalmente, o recurso hídrico, como o rio bacia, que influencia em toda a operação, a formação do reservatório, os usos de utilização de água no entorno tanto da bacia afetada como na bacia contribuinte, qualidade da água e sedimentos, que é um fator importante se considerarmos que é um reservatório para abastecimento de população, e produção de transporte de sedimento que influencia em toda a vida do reservatório. A parte de sobre-rocha, toda a parte de geologia, a parte de hidrogeologia, que é água subterrânea, o relevo, a erosão, estabilidade de poço também associada à erosão, solos, menor produção agrícola afetada no produtor, a capacidade de uso das terras que está relacionada com o uso do solo. Outros aspectos é a simplicidade, recursos minerais e direito minerário, patrimônio natural e a fragilidade ambiental. No tema do meio biótico, os grandes blocos é vegetação, em função da cobertura vegetal existente nas áreas desinfectadas, as plantas aquáticas existentes nos afluentes, que vão se desenvolver em função da própria qualidade da água existente, se vai eutrofita ou não. A fauna, em termos de fauna afetada, não ser os grandes grupos de mamíferos, aves e anfíbios, peixes também, incluindo análise de ovo, larvas de forma jovens, outros organismos aquáticos, porque microscópicos, como é fitoplâncton ou plâncton, que é invertebrado bentônico, que é associado ao desenvolvimento tanto desse sistema físico, principalmente. A área legalmente protegida, são as unidades de conservação hoje existentes na região, a APA de Campinas e a APA de Piracicaba junto com o Mini, área 2, e a área de conservação permanente, que são as áreas legalmente definidas em torno dos reservatórios e nas serras. No meio socioeconômico, ele queria estudar também a área de influência indireta, os grandes blocos, grandes itens, em função da organização territorial, transporte de infraestrutura, população, domicílio, saneamento, fluxos migratórios e outras itens, em função de fazer uma comparação, uma relação com a associação existente dentro da área da influência direta e da área que serão afetados. Outros itens também que analisaram importante em função da própria investigação do patrimônio arqueológico e histórico existente na região. Terminando os três análises, estudos dos três blocos, o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico, a equipe técnica se reúne e analisa e se discute então a análise de cada um desses
sistema e uma análise integrada de desenvolvimento. Cada um não atua sozinho, cada um está relacionado, cada um do seu globo está relacionado com o seu grupo. Em relação a conhecido, tal como eu tinha falado, a parte do diagnóstico ambiental e o estudo de engenharia, se faz esse cruzamento de ambos conhecimentos e se identifica então esse impacto e posteriormente as medidas de controle ambiental. Em termos de impacto ambiental, se analisa três grupos, que são, uma é as fases do empreendimento, ou seja, tem impacto diferencial em função de cada uma dessas fases de planejamento, ou seja, do empreendimento. Uma que é o planejamento, que é parte do estudo que estamos nesse momento, tá? Que é divulgação do empreendimento, levantamento de campo, oficialização do processo. Cada um desses fatores vai gerando impactos diferenciais, tanto na comunidade, principalmente na comunidade e no ambiente social. Na implantação, também temos algumas, principalmente, um impacto geral a partir da aquisição de terreno, relocação de população, mobilização de mão de obra, desvio do rio, desmatamento, supressão e limpeza da área supressão de vegetação e limpeza da área do reservatório. E depois, principalmente, esse indicador de participação, que é o enchimento do reservatório. Na fase de operação, já é uma fase mais leve, onde os impactos são menores, são principalmente de mão de obra, que é pouca gente diretamente que opera a obra, e a operação do reservatório, que é a parte da regularização propriamente dita das vazões do rio Piracicaba, do rio Jaguari e Camanducaia. Na análise foram identificados 56 impactos ambientais, 19 do meio físico, 16 no meio biótico e 21 impactos no meio socioeconômico, tá? Em cada uma das seus diferentes blocos de análise. De acordo com o próprio termo de referência da CETESB, se faz uma análise, então, uma classificação dos impactos, sendo que um dos fatores mais importantes de análise corresponde à magnitude dos impactos, pequenamente grandes, e a importância de cada um desses impactos, de baixo, médio, média alta e média alta, grandes impactos. Então, para cada um dos impactos, analisamos, essa avaliação, sendo que 23 dos impactos se encontram na condição de magnitude pequena e baixo médio, 0,40% total, média e alta em torno de 17, sendo que os principais estão mais ou menos no biótico e no socioeconômico, e depois o impacto de categoria alta, que também é em torno de 80%, onde grande parte está no meio biótico e no socioeconômico. Bom, a lista de impacto é bem longa, mas a gente vai se focar nos principais impactos na função do tempo público que a gente tem para esse ponto. Mas os principais impactos é a alteração do meio físico, seria a alteração especial da ponta do barragem, transformação do desenvolvimento do água e a alteração da qualidade das águas superficiais que queremos servir. A formação do reservatório, aparentemente do rio, vai produzir uma primeira alteração, que é transformar um ambiente de água corrente, que é o sistema de rios, o sistema lógico, em um sistema de água parada entre alta com água de reservatório, onde as águas se movimentam na velocidade bem menor que o sistema de rio. Os reservatórios vão pegar na cota 637 metros da sua pedreira e 646 metros de altura em relação ao nível do mar e no caso duas pontas. Isso significa um ampliamento do nível da água de 45 metros da sua pedreira e 32 metros de duas pontas. Com esses reservatórios, com esses níveis de água, o reservatório se formar para 202 hectares em pedreira e 426 hectares de duas
fauna, inclui também o sistema de transposição de peixe. Na análise de qualidade da água, cabe ressaltar que os dois veículos do Jaguari e do Manucaia estão atualmente enquadrados no nível de classe 2. Ou seja, as suas águas podem ser destinadas para consumo humano como também de outros usos. Para conservar e também verificar isso, a gente acabou fazendo duas campanhas em ambos no Rio, em agosto e setembro, na época seca, e terceiro em 14, que poderia a época chuvosa. Além disso, a equipe técnica utilizou dados da CITES, que mais conhecimento há muitos anos, nós temos a Jaguari e Manucaia, comparando a bacia com o todo. Assim, se adotamos para os mais recentes aulas de indicadores, para poder ter uma série, para poder também analisar se vai ser a modelagem matemática do reservatório, ou sabe o que nós interesses. Para realizar mais de 100% das análises de parâmetros de água, imaginamos os contínuos e mais de 400 parâmetros de sedimento em cada uma das barragens. Os resultados analisados pela equipe têm 6 pontos a demonstrar. Um dos pontos no reservatório de Jaguari, que é a montante, seria a condição similar à da formação do reservatório futuro, né? E se observa que a qualidade da água, tanto nas duas campanhas, ficou entre bom e ótimo. Depois dos pontos de campanha dentro do Rio Jaguari, 1, 5, 2 e 3, se vê que eles flutuam entre bom e ótimo. A localização da barragem seria aqui, outro ponto da Jusante, mais outro ponto entre bom e afluente direto dentro do reservatório. Comparando os dados com os dados de longa data da CETES, o índice de qualidade da água observado, você vê que essa água da CETES ainda está considerada um ambiente bom. Esse último ponto aqui é um ponto localizado dentro da cidade de Pedreira e a barragem localizada em torno de 2 km da montanha. Você vê que os dados estão mais ou menos próximos ao que a gente viu no anterior debate pela equipe com os dados da CETES. Esse ponto mais questão aqui é na saída da cidade de Bragança Paulista, que é um ponto considerado regular. Com todos os dados disponíveis, tanto levantados pela equipe como pelos dados da CETES, então você vê esse modelo de qualidade da água do reservatório, do futuro reservatório. E no caso do Rio Jaguari, a gente tem que se considerar um desmatamento total para ver a qualidade da água. No entanto, já considerando somente o desmatamento de traço do reservatório, já consideraria que manteria a qualidade da água dentro dos parâmetros aceitáveis. Teve problema de oxigênio, praticamente não tem, e o reservatório, em função do material orgânico transfrontal, está se considerado como um mesotrófico, que é um ambiente bom, digamos, abaixo de ambiente eutrófico. Essa dimensão térmica seria temporária, na época mais de estiagem, na medida que tem mais água, essa dimensão térmica some. E se considerou que no futuro a água do reservatório continuaria sendo uma captação boa em função também da água afluente ao reservatório. Medidas são o programa de monitoramento da água superficial e de sedimento, como também todo o acompanhamento da biota aquática. No caso do Rio de Manucaia, já a situação é um pouco diferente. No levantamento no Rio de Manucaia, os 3 pontos mais demontados, logo na entrada do reservatório, a parte intermediária, praticamente na saída, depois do eixo, já perto do bairro das Duas Pontes, a água, os resultados indicaram entre ruim e regular. Nos afluentes da margem esquerda, da região pantanal do Boa Vista, já os índices de qualidade da água são melhores e estão mais próximos de regular e bom. Na
observa que nos anos 2011, 2013, os dados da CETESB, ao longo de toda a bacia do Camacucaia, eles se encontram em níveis bons. Essa diferença entre o que observado nos dados da CETESB, que vão até 2013, são de melhor índice que o observado em 2014. A equipe, depois da análise de discussão, chegou a uma conclusão de que grande parte dessa diferença é devido à forte estiagem ocorrente já no ano de 2014, onde o efeito de diluição da chuva é prejudicial em função desse fenômeno climático. Por outro lado, também já tem que a estação de tratamento de água de Amparo, ela está funcionando, já está aumentando a sua capacidade de tratamento. Hoje já está com 75 litros por segundo, podendo chegar até 155 litros por segundo, esse seria a sua capacidade. O bairro da Cá, do mesmo jeito, está começando já também a montar a sua estação, a sua captação e captação de tratamento de esgoto, portanto, esses dados tendem a melhorar. Em termos do rio Camacucaia, a modelagem matemática de qualidade da água indica que no desmatamento, considerando o desmatamento do reservatório, para poder chegar a índice de qualidade da água bom, ele precisa realmente desmatar todo o reservatório, não somente os braços, mas toda a vegetação dentro do reservatório. Desmatar e se suprimir e retirar essa vegetação. Há alguns problemas com o sistema dissolvido, com carga elevada de BO, os quais vão, depois de alguns meses de operação do reservatório, ele volta a sua condição normal. O reservatório, em função dessa matéria orgânica disponível, na afluente do Camacucaia, já é um ambiente supereutrófico. A estratificação térmica é temporária para as mesmas condições do reservatório PDL. E o principal problema, então, seria nesse sentido, seria a baixa qualidade da água fluente, a qual a tendência é melhorar em função dessa melhora da estação de tratamento de esgoto de Amparo. A equipe ainda, apesar de que inclui que, apesar da plena capacidade de tratamento de esgoto de Amparo, seja incluído em um sistema de tratamento terciário que é para a retirada de fósforo, que pode estimular esse fósforo, o desenvolvimento de algas e cianobactérias. Para isso, então, temos um programa de monitoramento da água superficial que deve acompanhar a entrada e comportamento da água que entra, como também do reservatório. Então, no meio físico, foi definido todo esse programa, independente do que a gente acaba de falar, são todos os impactos a serem tratados, como monitoramento de clima, monitoramento hidrológico, sedimento ecológico, recuperação de área degradada, e assim o monitoramento sismológico acompanhar todo o processo do comportamento do reservatório da barragem. Em termos do meio biótico, para identificar esses impactos, a gente vai passar então principais interferências. Já comentei com a interferência na área legalmente protegida, que são áreas de condicionamento da água, a papilha de Campinas e a papilha secão de na área 12. Essas áreas, a área do reservatório, dentro dessas águas, pelo menos de 1%, todo 1%. E a área de reservação permanente, que também deve ser afetada, mas também tem a compensação pela formação do reservatório, já primeiro do reservatório, que vai ter prova dele. Tem aumento de proliferação de vectores de doença de circulação hídrica, que a gente vai ver, proliferação de macrófitas, função das macrófitas já identificadas hoje no livro, o perda de criação de hábitat de microfauna, o perda de cobertura vegetal, perda de hábitat pela fauna silvestre e floração de cianobactérias com desenvolvimento tóxico. Em termos de vectores de fauna, foi identificado todos esses
tradicional, para 5 minutos. malária, leishmaniose sempre. Tem um controle de medidas de monitoramento e de vertical. Em termos de ictiofauna, foram 3 espécies em pedreira, espécies de 2 pontas. Nenhuma dessas espécies é considerada ameaçada, exceto que não foi identificado, que não foi encontrado, o dourado, por comentários de pescadores e de moradores, essa espécie poderia existir e poderia estar começando a repovoar as áreas. Porém, já foi pensado inclusive isso para a escala de peixe. Espécies exóticas, produzidas, e não há pesca profissional na área. Bom, tem os programas também para conservação de mecanismo de redução de peixe na barragem e um programa de mecanismo de monitoramento da exposição e o monitoramento do programa de descarga de ictiofauna. Em termos de vegetação, a gente observa que em Pedreira se encontra principalmente uma floresta estacional, foi uma área que já foi mexida com plantio tanto de café como plantio de eucalipto, porém hoje já se encontra uma certa recuperação e dos 242 hectares composta tanto do reservatório mais de a barragem, em torno de 45% da área hoje é ocupada com vegetação natural. Se observa que a outra parte é que não é de parte com pasto, campo 1 é para parte com reflorestamento. Na barragem de 2 pontes já há uma floresta estacional similar à de Pedreira, no entanto, já se observa capões da área como floresta de desenvolvimento médio. Apesar do grande uso que se encontra com pastagem e cana-de-açúcar, a vegetação remanescente se encontra em bom estado de preservação. Só que de toda a área a ser afetada, por 30% da área se necessita de vegetação nativa. Essas áreas de pequena vegetação nativa vai ter uma parte de supressão, tem um fator de revegetação em função da conectividade dessas áreas, o que daria o dobro, considerando um coeficiente relativamente simples, e a revegetação da PPE, ou seja, de 224 hectares a ser suprimida, o período está propondo uma recomposição de 275 hectares de vegetação. Aqui vemos o resto do programa de função da vegetação, a descrição de vários subprogramas que visam monitorar, acompanhar e recompor a vegetação surgida. Em termos de fauna, as aves, 141 espécies em pedreira identificadas, 186 em 2 pontas, muitas delas só encontrar em ambos observatórios, e nenhuma delas se encontra totalmente ameaçada. Tem 2 quase ameaçadas em Pedreira e outras 2 em 2 pontas, as quais Jacupema atua em encontrar no observatório. Em termos de mamíferos de grande porte, foram encontrados 16 espécies de mamíferos, em Pedreira, 24 em 2 pontas, dos quais macaco preto e lontra são quase ameaçados em Pedreira em 2 pontos, mas a paca que encontramos em Pedreira e só em 2 pontos. Vulnerável, que é a onça parda, encontrada em 2 pontos, mas o Guará foi encontrado só em 2 pontos. A vantagem dessas espécies, ainda que na lista de ameaçados de extinção, são mamíferos de grande dispersão e adaptados já inclusive às condições de hoje de degradação de área. De petrofauna, também identificaram 8 espécies endêmicas de 2 pontos e uma delas ameaçada de extinção. Tem programas de monitoramento e conservação da fauna, inclusive monitoramento da fauna, resgate e monitoramento e possibilidade de tratamento de fauna. No eixo socioeconômico, devido ao impacto, os principais que a gente vai falar na sequência,
hidráulico e fecho, as quais devem ser afetadas. Tá? Porém, por um lado, temos o impacto negativo, que é a supressão dessas barragens, como na nossa operação, pela altura do barragem, tem um potencial de geração de 5,2 megawatts, no caso da barragem de Pedreira, e 2,2 no caso de duas pontas, que poderia mitigar em parte essa perda de geração. Em termos de aumento da geração de emprego e renda, também um impacto inicialmente positivo, que é a geração de emprego e de renda, e finalmente, na parte final do nosso documento, que é a redução de oferta. Essa chegada de população, ainda que a maior parte dessa população seja contratada em todo o documento, na própria região, pensamento do município mais próximo da obra, né? Sempre vem o pessoal de fora, porque carregou na pressão dos equipamentos, principalmente equipamentos de saúde, comércio, para integrar a questão de comércio e venda que os cidadãos devem. No entanto, dos 30 meses que duram o próximo empreendimento, no período do empreendimento, em 70% do tempo, ele se encontra abaixo de 1.200 pessoas por hora. Tá? Os picos de mão de obra são mais concentrados no período da obra, portanto, o impacto da comunidade na cidade é menos intenso. Hoje, o impacto a ser conhecido nas estradas, na infraestrutura, tanto nas estradas vicinais, das margens, dependendo do Jaguari, do Pedreira, como nas duas pontas, tem uma distribuição rural de energia elétrica e aumento da circulação de veículos durante as obras também, que é o objetivo. No caso de Pedreira, temos só energia elétrica e distribuição rural. Agora, no caso de duas pontas, temos uma pequena transmissão de alta tensão, refunda, também, uma parte 5 torres a serem relocadas dentro da área de iluminação. Em termos de patrimônio cultural, tem alguns patrimônios interessantes, do ponto de vista histórico, que é a facilidade financeira, viajar em Italia, essa é a Câmara Cultural também, a barragem de Pedreira, e a barragem de Duas Pontes, que é a facilidade Palmar e a facilidade Cachoeira. Além disso, foi na área de entorno, na área B, foi identificado diversos instalações que também têm interesse histórico e cultural. Em termos de população afetada, na área da população, foi identificado, então, no levantamento da população, 27 famílias na área da Pedreira, mais 55 na área da Ponte, totalizando 32 famílias. No total, de 41 estabelecimentos. Isso aqui significa, em termos de área, a área sectorial, que é onde o espaço social, a comunidade e a família, e o setor tributário, a comunidade nacional de agricultura, mas a área de observação permanente, totalizando 1.000 hectares. Toda a população ser afetada vai ter um programa, que é o programa de situação de progressão, que vai acompanhar todo o processo de situação, de negociação, com as famílias, sendo analisação das famílias, as áreas também, de agricultura, de agricultura, etc. Essa é a missão familiar, acompanhando isso aí, ele é um projeto já do Estado, portanto, é um processo transparente. Bom, o principal benefício desse procedimento é a regularização de doações, disponibilização de uma água para o abastecimento da população. Podemos chegar ao total de 40 milhões de unidades, distribuídas toda a região
programa proposto, pode ser integral, compensal, produzido. No total, graças ao cenário todo, o parâmetro de problema do sistema e o benefício da sociedade se considerou que esses produtos eram potencialmente viáveis. Quem deseja fazer uso da palavra, vamos se inscrever, tem mais 5 minutos para fazer o indo.